Eu sempre fui um grande fã dos videogames, mas infelizmente eu não era como os meus amigos que se criaram jogando PlayStation, Nintendo 64, Xbox, GameCube ou qualquer outro console famoso da época. Meu primeiro console foi um Dynavision. Eu sei que não era um dos melhores, mas era o que minha família tinha condição de me dar. Passei muito da minha infância com aquele videogame, até que de tanto eu pedir e meus pais economizarem, finalmente ganhei um PlayStation 2 na noite de Natal. Bom, minha alegria foi extremamente grande quando ganhei aquela caixa embrulhada. No mesmo instante, eu tirei o console da caixa e já fui conectando na televisão da sala. Junto do videogame, meu pai havia me dado 3 jogos: Crash, Need for Speed e GTA San Andreas. Os 3 jogos eram piratas e meu console era destravado, obviamente, mas como todo mundo que já teve um PlayStation 2 destravado, sabe que o GTA San Andreas, que é vendido nos camelôs, sempre teve uma certa dificuldade de funcionar no console, sem contar as inúmeras versões modificadas e hackeadas. Sem contar aquelas modificações bizarras como GTA Rio de Janeiro e outros mais. Porém, esse era o jogo que eu mais gostava, pois eu via meus tios jogarem, fazendo tudo o que queriam no game. Eu também queria jogar esse jogo, conhecido hoje em dia como jogo de mundo aberto. Acredito que a maioria das pessoas conheçam esse jogo. Se não conhece, em que mundo que você vive? Enfim, como era de se esperar, o CD não funcionou. Então fui até a lojinha para trocar por outro, pois a lojinha permitia você destrocar o jogo caso ele não estivesse funcionando, desde que fosse pelo mesmo jogo. Achei um GTA San Andreas com a capa um pouco diferente e perguntei o porquê aquele estava com a capa diferente do outro. E o vendedor da lojinha afirmou que o jogo era o mesmo, porém só mudaram um pouco a capa. Então levei aquele jeito mesmo, pois queria mostrar aos meus amigos que meu GTA tinha uma capa mais maneira. Fui correndo para casa. Chegando em casa, imediatamente inseri o CD no console e o liguei. Passou aquela clássica tela com as torres azuis e, para minha alegria, ou não, a tela de PlayStation 2 apareceu. Fiquei imediatamente feliz, pois aquilo significava que o jogo estava funcionando. Confirmei ao meu pai que o jogo estava funcionando normalmente. Então eles saíram para ir ao supermercado. E, obviamente, eu recusei o convite de ir junto, pois estava louco de vontade de jogar aquele game. A tela de carregamento estava normal, não havia nada mudado, a trilha sonora era a mesma e tudo estava em perfeita ordem. Eu estava até começando a acreditar que o vendedor estava falando a verdade, porém, segundos depois do carregamento do jogo, não houve aquela tela de introdução do CJ no aeroporto. Em vez disso, ele apareceu em um lugar completamente diferente do que eu conhecia. Não havia como olhar o mapa e aquela cidade estava totalmente estranha. Não era Los Santos, disso eu tenho certeza. CJ estava com um terno preto e uma gravata vermelha. O personagem estava fortemente armado, com todas as armas do jogo e munição infinita. E todos sabemos que não é possível o CJ carregar todas. Ele troca de arma se ela for da mesma classe, por exemplo, pistola com pistola, metralhadora com metralhadora e fuzil com fuzil. Porém, o CJ estava com todas as armas, até mesmo a metralhadora minigun. Logo pensei que fosse um dos inúmeros hacks de GTA San Andreas, conforme eu citei anteriormente. Pensei que fosse algo bom, tipo: poxa, bacana, meu personagem tem todas as armas e munição infinita, vou ter maior liberdade. Mas logo que dei os primeiros passos, apareceu uma legenda dizendo o que eu tinha que fazer, como aparece nas missões com um tutorial. Porém, achei estranho porque eu não havia entrado em nenhuma missão, apenas estava explorando o cenário sem nenhum compromisso, mas resolvi obedecer. O jogo era legendado em português, e o que dizia na legenda era: destrua o carro. Estava bem dessa forma, tudo maiúsculo, como se fosse uma ordem imediata. No canto inferior da tela havia um temporizador que havia começado a contar quando a legenda apareceu. Então me apressei para não fracassar na primeira missão daquele jogo, mesmo achando tudo aquilo extremamente estranho. O minimapa era a única coisa que me guiava. Quando achei o tal carro que tinha que ser explodido,
Ele estava andando com um NPC qualquer que estava dirigindo, e eu estava com uma moto. Foi quando o carro parou em frente a uma loja do Burger Shot. Foi nesse instante que eu desci da minha moto, equipei com a RPG, que basta um tiro e o veículo explode, e mirei com todo cuidado para dar um tiro certeiro. Quando atirei, fiquei surpreso pelo que aconteceu. O carro simplesmente continuou intacto, talvez com algum dano, mas muito pequeno. Pensei que poderiam ter ativado o cheat de carro-tanque naquele carro, então eu logo vi que não seria fácil completar aquela missão. Mas o que mais me surpreendeu foi... Bem, como vocês sabem, no GTA San Andreas, quando você dá um tiro qualquer NPC que estiver próximo sai correndo e gritando de medo. Mas aquele não, ele continuou ali, parado, como se soubesse que era invulnerável e imune a qualquer disparo. Daí para frente, o jogo começou a ficar mais estranho do que já estava. Os gritos dos NPCs eram muito altos. Eu sempre jogava com o volume baixo para não atrapalhar ninguém e incomodar meus pais. Se bem que eles não estavam em casa, mas mesmo assim. E como o objetivo principal da missão constituía em destruir aquele carro, fui atirando cada vez mais tiros de RPG quando finalmente o carro explodiu. E ao invés de aparecer como de costume, missão concluída e aquela clássica musiquinha, apenas apareceu uma cutscene de um casal que estava dentro do carro, agonizando e chorando. Por uma coincidência ou não, eles estavam com a mesma roupa que meus pais. Não dei importância para aquilo. Desliguei o console, retirei o CD do GTA San Andreas e fui jogar um Need for Speed. Afinal, aquele jogo estranho estava me deixando perturbado. Depois de muitas horas fazendo inúmeras corridas, tirando racha e desbloqueando e equipando carros, o telefone de casa tocou. E era um inspetor de polícia, dizendo que tinha acontecido um acidente e que mandariam uma viatura na minha casa para esclarecer tudo. Assim que os policiais chegaram, eu fui recebido com uma notícia que caiu como um soco em minha cara. Fiquei sabendo que, no caminho de volta do supermercado, o carro onde meus pais estavam acabou colidindo com um caminhão-tanque, fazendo com que eles morressem instantaneamente na explosão do carro.